Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. O Estúdio Veja está no ar. Hoje é dia 20 de junho. São 19 horas e 3 minutos, meu caro Augusto Nunes. Quanto tempo? Eu estava com saudades. Eu também. Eu também. Acho que a gente não conversa o quê? Faz uns 2 meses, não? É mais ou menos aí, né? Você tirou férias. Os patrões estão desconfiados. Eu tirei férias. De emprego, né? Não. Quanto tempo você ficou fora? E 20 dias. E olha que nos 20 dias que você ficou fora, fiz algumas anotações, aconteceu no Brasil o que não acontece na maioria dos países do mundo, não acontece em 20 séculos, e nos países mais agitados não acontece em 20 anos. Quer saber? Faz um resumo, Augusto, fazer um por resumo favor. ligeiro. No julgamento do TSE, nossos espectadores aí certamente acompanharam, o Brasil Gilmar Mendes inventou a absolvição por excesso de provas. Era tanta prova quanto o tema que eles absolveram. A entrevista do Joesley, você, quando viajou... Quando retornei, eu li. Isso. Ele confirmou nessa entrevista que ele deu ao Diego Scosteg, ele confirmou que é ele o inventor, em parceria com o Rodrigo Janot e o Edson Fachin, o ministro, ele confirmou que é o inventor da meia delação premiadíssima. Você conta só metade do que você sabe e é perdoado por todos os pecados. Você tem todos os pecados, passados, presentes e futuros, perdoados. O Sérgio Cabral foi condenado no primeiro processo, vem mais uns 10 por aí, e todo mundo está revendo o vídeo em que o Lula diz que o eleitorado tem o dever moral, ético, de votar no Sérgio Cabral, porque ele tem muito amor pelo Rio. Eu digo que ele tem tanto amor, ama tanto o Rio, que ele pegou tudo para ele. Maravilhoso. A Gleisi, nova presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi eleita com a ajuda do Lula, que, para desmoralizar o adversário, disse que o Lindbergh Farias não tem futuro. Esse menino não tem futuro. Não era ele que dizia o contrário, Era. O Lindbergh, o cara Como você sabe, o Lula é pintada. muito coerente, né? Ele tem muito compromisso com o que ele diz. Ele nunca se desmente. A Gleisi aproveitou-se, disse que quer ser chamada de presidenta e disse que o PT... De novo essa história? Augusto? Não, voltou. Que o PT é o partido que mais sabe tratar mulheres. Ela disse isso um dia depois do ataque de uma matilha do PT num avião onde viajava a Miriam Leitão, Sim. que foi acusada por eles de terrorista, a mesma acusação que ela ouviu quando foi presa na ditadura militar. Hoje, para saudar a tua volta, ou ontem, o Temer recriou a União Soviética. Ele chamou a Rússia pelo nome antigo, ele não sabe bem onde está. O PSDB, ao permanecer no governo, confirmou que voltou ao ninho de onde ele saiu há muitos anos, no século passado, porque ele achava que não podia conviver com a corrupção. O Temer embarcou num jatinho da JBS. Quando foi denunciado isso, ele disse que ele não sabia quem era o dono. Então, o único presidente, acho que é o único passageiro, não, por exemplo, do mundo que embarca num jatinho sem saber a quem pertence. E o Palocci, para encerrar, fez uns cálculos sobre quanto cabe de dinheiro numa mala, numa sacola, que mostrou que o nosso doutor em medicina, que nunca exerceu a profissão, se tornou um doutor em cálculo ele sabe como é doutor para calcular quantas cédulas de dinheiro sujo cabem numa mala. Tá bom assim ou não? Olha, Augusto, se eu não gostasse tanto desse programa, não gostasse tanto de bater um papo com você, eu confesso que eu ia pedir férias mais uma vez depois dessa lista aí. Isso aí na tua ausência, quer dizer, são 10 casos. O Brasil se supera. Que tristeza. E aí você ainda me lembrou de presidenta. Eu achei que tudo isso era coisa do ela passado. Voltou e foi chamada de presidenta. Pois é. Eu aproveitei as férias, inclusive, Augusto, porque eu precisava ir ao dentista. Ficou bom, que está tudo resolvido. Mas vamos lá, você falou do PSDB, eu queria tratar do Aécio também nessa nossa conversa, assunto do dia, obviamente.
Mas a base do Temer aparentemente virou qualquer coisa, né, Augusto? Totalmente esfacelada, né? Esfacelada. Porque hoje, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a reforma trabalhista, que vinha andando bem, o governo sofreu uma derrota, 10-9 apertado, e aí você vai mapear os votos e repara que o PSDB traiu, que o PMDB, partido do governo, traiu, e que o PSD, cujo ministro, Kassab, né, também traiu. Que loucura é essa? Olha, eu acho o seguinte, o Temer, ele se apresenta como uma peça indispensável para a aprovação das reformas. Ele tem sido um problema para a aprovação das reformas, eu digo por quê. Pela fragilidade política que ele está sendo obrigado a fazer concessões que desfiguram exageradamente a proposta inicial. Você tem, naturalmente, negociações, acertos, cede aqui, cede ali, mas você não pode ceder no essencial. Ceder no essencial é, por exemplo, você ressuscitar o imposto obrigatório. É o que o ministro do Trabalho está negociando com as centrais sindicais. Isso é um retrocesso absurdo. O PSDB alegou que ficava no governo que é para ajudar a aprovar as reformas. Como vimos, tem gente lá dentro. O Ricardo Ferraz, que é o relator, né, fez um belo trabalho. E tem gente do próprio PMDB Sim. não votando. Olha, o senador Eduardo Amorim, de Sergipe, tucano. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. E o senador Otto Alencar, do PSD, do PMDB, inclusive. E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, como eu dizia, o ministro Kassab, que é o grande líder do PSD. Não faz sentido. Mas o Sérgio Petecão, também do PSD do Acre, não apareceu. Aí é o seguinte, né, senhor? Esses caras têm que botar na cabeça que essas reformas não são as reformas do Temer, são as reformas que o país exige, o país que tem mais de 3 neurônios exige, de que o Brasil precisa. Como é que você vai manter uma legislação trabalhista, meu Deus, do tempo do Getúlio Vargas, sabe? Esse de imposto sindical é uma indecência, é o que desfigura o sindicato, porque os dirigentes só precisam disso para sobreviver. O sindicato não faz nada pela classe que ele supostamente representa e o pessoal está deixando tudo como está. É verdade. Apoiando um relatório alternativo do Paulo Paim, que é um retrocesso que absoluto. É a vanguarda do atraso, né? Esse cara aí ainda está combatendo a Revolução de 1917. E é bom lembrar que ele era aquele que disse que ia sair do PT, depois não saiu Exatamente, do PT. dá entrevista, deu uma entrevista à Veja. Exatamente. Era corrupção demais e tal. Depois se acertou. Agora, Augusto, sempre que a palavra traição, articulação na base, no Senado vem à tona, o nome do Renan Calheiros é algo que a gente nunca pode tirar do retrovisor, né? E você... E o Renan está trabalhando claramente contra o governo Temer por interesse próprio. E você não sabe Quer bem... que o governo salve a pele dele de alguma forma. Exatamente. Quer dizer, bem lembrar que o Renan é aquele que tem 7 vidas e uma dezena de inquéritos. Né? Claro, e como se fosse possível o governo salvar alguém. O governo está procurando se salvar. O Michel Temer é o primeiro presidente da história investigado pela Polícia Federal, não respondeu às tais 80 perguntas, diz que invadiu a privacidade. Agora, pode ser denunciado, o Supremo pode aceitar a denúncia contra ele, é uma coisa gravíssima. Como é que um governo assim vai resolver o problema do Renan Calheiros? O Renan está se valendo dessa vulnerabilidade para conseguir coisas ali para o estado que o filho dele governa, para tentar manter o quê? O foro provisório e para tentar fazer o possível para barrar o avanço da Lava Jato. Tudo coisa impossível. Impressionante, impressionante. Aliás, Augusto, antes então de entrarmos no assunto Aécio Neves, como você falou do presidente Michel Temer e de investigações, leio aqui reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada na tarde de hoje. Informa que o relatório ainda é o relatório preliminar, tá? Da Polícia Temer e do seu ex-assessor especial, Rodrigo Rocha
Loures. Vou ler aqui um trecho da reportagem, são aspas da conclusão da Polícia Federal dessa terça-feira. Diante do silêncio do mandatário-maior da nação e de seu ex-assessor especial, resultam incólumes as evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos a indicar com vigor a prática de corrupção passiva. Augusto, como é que você resumiria aí a situação do governo Temer do ponto de vista da sobrevivência dele, vamos dizer assim? O Temer termina o mandato? Olha, Silvio, você está mencionando uma palavra que alguns jornais trocaram por indícios e que é muito grave, evidências. Evidência é uma coisa, indício é outra. Indício é... Sabe? Pode ser, pode não ser. O trecho do relatório da polícia, segundo informa o site do jornal, é claríssimo. Olha, eu acho, por exemplo, o Rocha Loures não tem salvação. Não tem salvação. A esperança do Temer é que... Como a gente é bem-humorado, Augusto, eu vou te interromper para dizer. Claro. A gente é bem-humorado porque a gente tem que rir, né? Nesse país da piada pronta. Quem nunca entrou numa pizzaria e saiu de lá com uma mala cheia de dinheiro, Augusto? Pizzaria. Nunca aconteceu, né? Não, e pizzaria. No país da pizza, né? Tudo acaba em pizza. Começou na pizzaria. Que absurdo, né? E ele corre. Depois ele devolve. E olha para os lados, assustado. Devolve, né? Faltam 20 mil, 25. Onde foi parar os 25 mil? Pois é, a comissão. O cara tira a comissão até para devolver. Pagou quem? Esse não tem solução. Motorista. Você não estava aqui para ver. Foi um negócio muito interessante. Todo mundo dizia, mas que chato, interminável esse voto. Não, ele fez questão de expor pausadamente, tranquilamente, o que estava sendo enterrado deliberadamente. Você não acreditava, porque ele dava todas as provas, todas. E terminou com uma grande frase, né? Ele disse, eu não sou, não serei aí coveiro de prova viva. Eu até participo do velório, mas não carrego o caixão. Foi esse o encerramento do voto dele, muito bem feito, ele agiu impecavelmente. E está lá o Gilmar. Aliás, o Gilmar andou falando de novo, né? Ele andou falando, agora ele diz que juiz não deve se meter com política. Ele, como se sabe... Vou até pedir para a nossa produção buscar a frase do Gilmar Mendes, que virou um personagem nos últimos dias. Agora ele é orador, virou orador de comício, mas muito mal sucedido. Muito mal sucedido. Vamos acompanhar? Vamos lá. Acompanha a fala mais recente do ministro Gilmar Mendes. Em Pernambuco. Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Abriu-se inquérito para investigar o que já está explicado de plano. Mas qual é o objetivo? É colocar medo nas pessoas, é desacreditá-las. E aí as investigações devem ser questionadas. Agora, quer ver? É preciso colocar limites. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial. Como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Arranjos, ações controladas, que tem como alvo, muitas vezes, qualquer autoridade ou o próprio presidente da República. Por que não? É preciso discutir isto com muita tranquilidade. E é preciso criticar isto. Investigação, sim. Abuso, não. Ele espera o aplauso que não vem. Não se combate crime cometendo crime. E é preciso que a sociedade diga isso de maneira clara. Estado de Direito não comporta soberanos. Todos estão submetidos à lei. Ah, ministro, quem sabe um governo de juízes ou de promotores. Deus nos livre disto. Deus nos livre disto. Os autoritarismos que nós vemos aí já revelam que nós teríamos não um governo, mas uma ditadura de promotores ou uma ditadura de juízes. Tradução.
Traduza, então, por O favor. que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer no Supremo o que fez no TSE. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Ninguém falou aqui em ditadura de promotores e de juízes. É verdade que alguns, aliás, para não ficar como ele, alguns juízes, o Deltan, né, Dallagnol, tem falado demais, exagerado. Há alguns juízes que se passam, abusam e tal. Mas o conjunto da Lava Jato, e sobretudo o juiz Sérgio Moro e a maioria dos promotores da Força Tarefa de Curitiba continuam agindo impecavelmente. Tá? A Lava Jato tem apoio popular porque ela está saneando o Brasil. Agora, quando você remove um tumor, é para valer, tem que ser todo mundo. Aí você diz, está caindo nos que você vai todos? Sim, todos os ladrões. Todos os ladrões, vamos começar do zero, não há outra coisa. Vai interromper? Agora ele quer assim, presidente da República não, por quê? Por quê? Tá, o Trump está sendo investigado, por que não aqui? Não investiga o Lula, então? O que é isso? E ele é juiz, uma ditadura de um juiz desse, sim, seria um problemaço, mas não vai haver ditadura nenhuma. Ele está interferindo em tudo e fica dizendo que não se pode confundir judiciário com o legislativo, separação de poderes. Ele foi pilhado numa gravação, atendendo a solicitação do Aécio Neves para mudar o voto do Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Ele não tem autoridade de falar isso, sobretudo depois do julgamento do TSE. Ele virou motivo de piada, meme, pela internet e tal. Ele podia calar um pouco, dar um pouco de sossego aí para quem tem juízo como nós. Aliás, uma frase que eu nunca me esqueço e recorro a ela sempre é aquela que você diz que juiz tem que se manifestar nos autos. Nos autos. E não nos microfones. E ele não se manifesta nos autos porque ele não julga nada. Ele só se manifesta fora dos autos. De todos os autos que ele dá palpite em tudo. É o juiz dos juízes. Ele decide se você acertou ou não. Quem é ele? Ele é professor de direito constitucional, um advogado, ele não é nada mais que isso. Ele nunca fez concurso para a magistratura, ele nunca julgou ninguém. Por que ele é o grande julgador? Ele não é nada. Tinha uma frase que o Ulisses Guimarães repetia que sempre me incomodou. Já. Decisão do Supremo se cumpre, não se discute, cumpre-se. Decisão do Supremo você deve cumprir, mas tem que discutir sim, todas. Sobretudo as que emanam da segunda turma, em que ele montou uma maioria lá, que aquilo ali é o caminho mais curto entre uma cela e a porta da cadeia, porque por essa segunda turma já saíram o Dirceu e o cliente do escritório em que trabalha a mulher do Gilmar Mendes, o Ike Batista. Pois vamos ao Supremo, então, Augusto. Notícia do dia, a turma do Supremo decidiu adiar, na verdade, o ministro Marco Aurélio Mello, que preside a turma, decidiu adiar a decisão sobre o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves do PSDB. Queria te ouvir sobre isso, porque você começou a dizer um negócio que fez com que eu revisse a minha posição. Porque eu concordo com você. Se a gente for lembrar lá atrás, concordo com você. A decisão era a decisão do Supremo era pelo, não do Pleno, evidentemente, e sim do ministro relator, era pelo afastamento do senador Aécio Neves do cargo, mas não pela prisão, né? O Rodrigo Janot, procurador-geral da República, sim, insiste para que o senador Aécio Neves seja preso. É inconstitucional. Mas eu penso, Augusto, que visitando a Constituição, e eu acho que o Supremo é, sim, o guardião da carta, deve seguir a Constituição. Ela é muito clara ao dizer que os parlamentares, eles só podem ser presos em casos de flagrante inafiançável, aquele flagrante continuado. Penso eu, Augusto, caso e do longe o caso do Delcídio. Caso do Delcídio. Aí vamos traçar uma comparação. E longe de defender o senador Aécio Neves, muito pelo contrário. Ele deve ser julgado. Exatamente. Claro. E punido se for o caso, se for comprovado. Mas se você recorrer à Constituição, não, na minha opinião, e aí quero ouvir a tua, tá? Não fica claro que ele cometeu nenhum flagrante delito ali. Não é o caso. Não. Então, não se justificaria a prisão. Diferente do caso do ex-senador Delcídio do Amaral, sim, do PT, sim, que na época, quando foi gravado, você se lembra, pelo filho do Néstor Cerveró, ex-dirigente da Petrobras, aquela figura até pelo semblante do qual jamais nos esqueceremos,
ele tramava um plano que incluía até uma fuga do Cerveró do Brasil, claríssimo. Né? Então, ali Claríssimo. sim você tinha um flagrante. Era uma tentativa de impedir que o Cerveró implicasse dirigentes do PT, inclusive o ex-presidente Lula. Aquilo implorava pela prisão imediata, né? São casos distintos, completamente pelo menos, distintos. na minha opinião. Ele tem imunidade parlamentar. O Congresso precisa autorizar. Sabe? Não é assim. Exato. Também, eu digo sempre, nesse caso da delação do Joesley Batista, eu digo que esse acordo é imoral, indecente, pelos privilégios que concede ao delator. Agora, todo mundo, tudo que ele disse deve ser investigado. Tudo. Sobre o Temer, sobre o Aécio, sobre todo mundo. Né? Eu não temos bandidos de estimação. Agora, o meu problema com essa delação, e por isso eu sou um crítico vigoroso dela, é que ele contou metade. Ele sabidamente se tornou o que é esse colosso empresarial, dono de um colosso empresarial, no governo Lula. Ele diz que lá foi institucionalizada a corrupção. E ele não tem nada a dizer sobre o Lula, sobre o Luciano Coutinho, o presidente do BNDES. Tudo é conversa republicana, até é muito cinismo. Então tem que ser revisto esse acordo para dizer, olha aqui, companheiro, conta tudo que você sabe, ou então vai para a cadeia mesmo. Não tem essa história aí de ter tudo perdoado e poder passear em Nova York. Ele está vendendo a empresa dele para um grupo chinês, estão negociando. Daqui a pouco esse cara pega uma grana preta, vai viver uma vida longe do país dos 14 milhões de desempregados, debochando da gente e da justiça, porque o Janot resolveu que o presidente Temer tem que ser vítima dele antes que termine o mandato de procurador-geral. Eu acho que você foi no ponto, Augusto. Eu não consigo entender alguns termos dessa delação, alguns benefícios. A trajetória que o transformou em bilionário, não perguntaram como é que foi, não se interessaram pela facilidade com que ele conseguia empréstimos do BNDES. Ele tinha um faturamento, o grupo JBS faturava 4 bilhões em 2006, quando eles se aproximaram do Lula como candidatos a campeão nacional. Né? A empresa era candidata a campeã nacional. Em 2007, já foi para 14 bilhões o faturamento. E hoje é de 183 bilhões. Isso aí é coisa para empresa de magnata americano de cinema. É PIB, né? De país, né? Muito bem. Augusto, muito bom estar de volta, hein? É um prazer receber. Estava com saudade de você. Eu também. Já vamos deixar encontros marcados aí ao longo da semana. É verdade. Obrigado, Augusto. Grande abraço. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. O Estúdio Veja fica por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá.